Meu querido, minha querida, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este mais conteúdo, a essa live que eu considero um tema, eu espero que seja instrutivo, consolador, que possa dar um norte a você, sua família. E antes de falar qualquer coisa aqui, eu queria expressar os meus mais profundos e sinceros sentimentos, viu? Você que aí teve recentemente alguém, ou não tão recentemente alguém que adormeceu na morte, e os meus mais sinceros sentimentos e pêsames por esta perda, tá? Talvez você pense, poxa, já começa falando isso, é porque vamos falar disso, e até porque, gente, 4.000 pessoas morrendo em 24 horas, isso é demais, né? É uma tragédia, né? Uma coisa horrível. Então, sejam muito bem-vindos a esta live, a esse conteúdo. Eu espero, de alguma forma, mesmo não te conhecendo, eu quero ser útil a você. Eu quero que esse conteúdo possa fazer diferença na sua vida. Então, seja muito bem-vindo a esta live que estamos iniciando agora, nesse instante, tá? Eu quero agradecer você que tem nos apoiado aí no portal Psicoemocional. E eu espero que você esteja tirando proveito, muito proveito de tanto conteúdo que tem lá. Então, muito bem. Então, vamos falar agora, gente, é um assunto que não é agradável, mas a gente tem que falar disso para ver se a gente consegue administrar melhor, né, os nossos sentimentos, ao lidar com as nossas perdas. Então, muito bem. Eu vou começar aqui dizendo aí para vocês, né, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por esse momento, né? O momento de perder. Ou perde para a morte, ou perde para a vida, né? Perdemos às vezes para a vida, pessoas que vão embora, vai para a vida dele, perdemos emprego, perdemos casamento, perdemos pessoas. Então, luto é luto, não é uma perda. Tudo que a gente perde que é de valor, a pessoa passa por um processo de luto. Então, hoje vamos falar com vocês aqui quais são os tipos de luto e como sobreviver a esse momento tão difícil, sobreviver a tudo isso. Infelizmente, nós temos aí a pandemia, levou muitas pessoas queridas, muitas. As mortes aumentam a cada dia com a falta aí, né, o tempo que está passando e todo mundo aguardando aí a vacina. E cada uma das mais de 300.000 pessoas que faleceram, né, aqui no nosso país, todos esses tinham família, tinham amigos, tinham trabalho, hobbies, desejos, sonhos, vontades, projetos. Essas pessoas, elas não estão sofrendo mais, né, estão dormindo. Mas as pessoas que ficaram, essas sim, sim, ainda possui aquela insegurança e, como se não bastasse isso, aquele medo de também ficarem contaminados e, junto com isso, a dor de perder. Então é uma mistura de medo e tristeza e raiva, né? Medo, tristeza e raiva, né? Raiva porque nenhum de nós queríamos passar por isso. Então é uma profusão, né? Algo muito difuso na sua vida, todas essas emoções que envolvem perdas, quer para a morte, quer para a vida, quer para qualquer outro tipo de perda. E por mais bem intencionada que as pessoas sejam, ao dizer assim para você, não, mas eu te entendo. Minha querida, meu querido, existe uma verdade. Não é possível entender o que uma outra pessoa está sentindo, mesmo que essa pessoa tenha passado por algo muito parecido com aquela outra pessoa. E mesmo que seja um psiquiatra, um psicólogo, mesmo que seja alguém da sua vida, se ele falar eu te entendo, não, ele pode tentar imaginar. E mesmo que quando alguém perde alguém e essa pessoa entende uma outra pessoa, nenhuma dor é igual à dor de uma outra pessoa. Isso é muito peculiar, isso é muito particular. As pessoas podem passar por perdas semelhantes, mas a dor não é a mesma. Por quê? Porque a intensidade é diferente, os vínculos são diferentes, as histórias são diferentes, os acontecimentos naquelas duas vidas são diferentes. Então a gente pode fazer uma ideia
Existem muitos lutos diferentes, muitos lutos, não existe só um tipo de luto. E quando eu falo tipos, eu não estou falando de perder para a morte, perder emprego, perder casamento, perder dinheiro, perder carro. Não, eu estou falando que mesmo no campo de perder para a morte ou qualquer perda, existem lutos diferentes. A psicologia tem um campo dentro dela que nós conhecemos como a tanatologia, né? Que é uma parte que estuda o processo de morte, quer dizer, o processo de morrer e a morte, ou o luto, né? Que movimentos acontecem dentro da pessoa? Quais são os movimentos do luto dentro da cabeça da pessoa? O que uma pessoa sente? Será que todo mundo sente o mesmo movimento de culpa, de raiva, de medo? Como que a psicologia ela analisa o luto e o que ela pode contribuir para você? E o que nós podemos fazer então é como nós podemos entender as mais diversas formas de luto e quais são os melhores caminhos, e não são fáceis, para a pessoa sobreviver a essa fase difícil. E por mais difícil que seja, é bom ter em mente que é um processo. E como qualquer processo, ele é feito de etapas. Portanto, embora eu possa estar falando aqui como se fosse algo que é assim, 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 mas não é tão assim. E eu não quero aqui diminuir a intensidade do seu sentimento, porque eu sei que para você não deve ser fácil, como para mim também não é fácil, né? Eu já perdi muitas pessoas na morte, e não muito distante, não muito, até um tanto recentemente, pessoas que eu amo e que nesse momento estão lá dormindo. Então, se eu falar para você que eu entendo a sua dor é a sua dor. Eu posso fazer uma ideia e entender psicologicamente, né? Toda essa mecânica dessa coisa abstrata chamada emoção, sentimento. Então vamos lá. Primeiro, eu queria trazer para você aqui que quando se fala em luto, quando você entende o tipo de luto, fica mais fácil talvez você entender a outra pessoa. Por exemplo, existe o luto natural. O que é o luto natural? É quando a pessoa sofre uma perda e talvez no término de um relacionamento, a morte de alguém, é um luto, ele passa por um processo de luto. Então é um luto natural. É que acontece, ele se acabou de perder, se entra num processo de tristeza, um processo inicialmente de negação, eu não acredito que isso aconteceu. Depois vem a segunda etapa, que é culpa misturada com a raiva, e depois vem o processo de luto, ele vem com todas as suas etapas. E nesse período a pessoa ela costuma sim, se desinteressar por tudo que está à sua volta. Ele entra num processo depressivo, um processo de tristeza, que tudo perde o valor para ele. Então somente ali o que resta é a saudade, é aquela tristeza dentro da pessoa, que fica assim, a pessoa perde todas as possíveis alegrias. Esse é um luto natural. Mas dentro do luto natural, a pessoa ele passa por 5 etapas. Dentro de um primeiro luto, que é o natural, a pessoa passa por 5 estágios. Então, o primeiro, como eu já comecei a falar aqui, é a negação. A pessoa não acredita que aquilo aconteceu. Mas como eu estava conversando com a pessoa aqui, e agora você vem me dizer que ela morreu? Não, não é possível. Já estava aqui agora. Não, pois é, morreu. Então, a pessoa nega e fica muito tempo negando aquilo às vezes e se isola. Então, negação e isolamento é a primeira reação, quase sempre, o primeiro estágio. O segundo é a raiva e a culpa. A pessoa sente raiva do médico, raiva do falecido, por que ele não se cuidou, por que ele não fez isso, fez aquilo, raiva de si mesmo, por que eu não fiquei mais atento. Raiva e culpa é o segundo estágio. O terceiro estágio, quando a pessoa está ali sofrendo demais, ele faz uma barganha, ele tenta negociar com ele, negocia, se for um luto de relacionamento, faz proposta para ver se a pessoa volta, ou tenta negociar com Deus, se o senhor fizer isso, eu faço isso. Então a pessoa entra num processo, no terceiro estágio, de barganha. E o quarto estágio é da
depressão, em que a pessoa entra no estado mesmo de uma tristeza constante, profunda. E, finalmente, o quinto estágio é a aceitação. Um processo de luto, a média de uma pessoa é entre 1 ano e meio, 2 anos, a média, né? A maioria das pessoas, elas começam o luto e chega na aceitação depois de 1 ano e meio, 2 anos. Isso não é regra, tem gente que passa anos e fala, então, e é porque ele não sabe, ele não conhece. Não, na média é isso. Tem pessoas que demoram anos e anos e ainda assim fica preso no processo, na etapa da depressão. Tem gente que fica preso em um desses estágios. Outros ficam visitando esses estágios e oscilando entre raiva, tristeza, culpa. Depois ele vai lá, parece que aceitou, depois volta tudo de novo. Então isso é um luto normal. Mas existe também um segundo tipo de luto, que é o luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? É aquele que acontece antes da morte de fato. Por exemplo, um médico diz para você, olha, o seu parente aqui, seu pai, sua mãe, ele está com tal doença e ele tem tantos dias de vida, ou ele tem tantos meses de vida, e olha lá. Então, naquele momento, a pessoa entra num estado de luto. É um luto antecipatório. É quando já se recebe um diagnóstico de uma doença grave, ou durante ali os cuidados que você está dando, ali os cuidados paliativos de uma doença, e você sabe que a perspectiva futura é de um evento traumático que pode chegar cedo e a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Luto antecipatório. Também existe um terceiro tipo de luto, que é o luto adiado. O luto adiado é aquele em que a pessoa ela não sofre assim que ela recebe aquela notícia, ela tenta ser prática e falar, sim, então muito bem, então vamos lá, morreu, poxa vida, então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir atrás de funerária, eu tenho que ir lá no cemitério, tenho que arrumar papelada, quer dizer, ele é prático. Então ali ele pega o luto dele e joga para frente. Então ele é muito prático e tenta se fazer de forte, para que quem depende daquela pessoa, ele tenta segurar ali as pontas, porque senão ele acha que se ele desmontar, todo mundo vai desmontar junto. Então, ele tenta puxar ali, joga nas costas e tenta carregar todo mundo. Então, esse é um luto adiado. A pessoa parece que ela não tem tempo agora de ficar triste. Ela não tem tempo de perder. Ela tem agora que resolver as coisas. E aí, depois de muitos dias, meses e alguns, até anos, aí depois que passam alguns anos, aí que ele entra no processo de luto. Esse é o luto adiado. Alguns nem possuem essa opção, né, de entrar num processo de luto, principalmente quando ele tem que manter forte, tem que trabalhar e a vida continua, aquela coisa, eu tenho que cuidar do meu pai, minha mãe, tem menino precisando de mim. Ele não tem tempo. E nada de errado com isso, tá? É a pessoa que é assim, ele é assim. Ali atrás dessa pessoa tem uma história que explica por que ele é assim. Então ele consegue adiar o luto dele. E todo mundo olha e fala, puxa, que pessoa forte, né? Mas quando aquele luto chega, talvez a pessoa ela sofre um grande baque. E o que cai não é a ficha, não. O que cai é a internet inteira, é a torre da internet que cai, ele desliga. Então, aí a pancada é forte. Então, esse é um luto adiado. E existe também, né, um quarto tipo de luto, que é aquele luto não reconhecido. O luto não reconhecido, ele não é reconhecido pelos outros, não é pela pessoa. Esse é um dos lutos mais dolorosos, porque afinal, as pessoas ao redor não costumam perceber que você que está enlutado, que você está passando, ou então tenta minimizar, fala, não, mas isso é assim mesmo, acontece com todo mundo, você não viu o fulano lá? Então, logo, logo isso aí passa, não sei o que lá. Então, não é um luto, ele não é compartilhado, você não pode nem compartilhar, porque senão as pessoas vão dizer que você não tem fé, que você está fraco, que você... Então, infelizmente, existe ambientes onde o luto, ele não é reconhecido. Ou talvez quem diz para mim que isso é assim mesmo, vai passar, ele está tentando a me ajudar, só que ele não sabe que eu quero ser reconhecido. Eu quero que ele entenda que eu estou sofrendo, caramba.
Não é assim, eu não quero receita de bolo, eu não quero simplesmente levante a cabeça, vamos lá, você é forte, você é isso. Não, o que eu quero é chorar, eu preciso chorar, pronto. Então, esse luto é um luto não reconhecido. Então, a pessoa vive a tristeza e, ao mesmo tempo, a indignação, porque parece que ninguém percebeu que eu estou sofrendo. Então, esse é um luto não reconhecido. E isso faz com que essa dor ela seja vivida em solidão. Então, além de ter... Eu estou com dor e estou sozinho nessa. Então, esse é um dos lutos mais difíceis, é o luto não reconhecido. E, finalmente, tem o quinto tipo de luto, que é o luto coletivo. O que é o luto coletivo? São aquelas situações que nós estamos vivendo aí, olha, a pandemia. É um luto coletivo, cheiro de morte para todo lado. É um luto, a humanidade está vivendo um momento de morte. A humanidade, a Terra inteira, o globo terrestre, a raça humana está vivendo um clima de morte. Com a pandemia do Covid-19, isso faz com que a população ela fique num estado de luto coletivo. Mesmo que você não tenha perdido uma pessoa para essa doença, para a morte, é provável que você conheça alguém, amigo seu, vizinho seu, da mesma comunidade ali, e mesmo você não tendo conhecido, basta olhar nos noticiários. É difícil não sofrer um luto coletivo quando você vê 4.000 pessoas morrendo em um só dia. É claro que existe um luto coletivo. Se nós não fomos feitos nem para enfrentar a morte de uma pessoa, de um ente querido, o que dizer você saber, poxa, 24 horas, morreram 4.000 pessoas em 24 horas aqui, no nosso país. Então, como sobreviver a tudo isso? Essa é a questão, né? E agora, o que eu faço com isso? É deixar o tempo passar? É isso? O segredo é o tempo passa, e assim como é para todo mundo, e eu volto, assim como todas as pessoas voltam a levar a sua vida? Bem, a verdade é o seguinte, minha querida, meu querido, quando se fala de luto, aliás, quando se fala de emoções, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula. Você faz assim, assim, assado, você põe 3 ovos, farinha, açúcar, não tem uma fórmula mágica quando se fala em emoções. E pior ainda, quando você fala em morte, em luto, não existe. Ninguém pode te dizer assim, olha, você tem que fazer o seguinte, tá? Faz assim, porque comigo foi assim, eu também sofri. Não adianta eu contar minha história do meu pai para você, como é que ele morreu. Eu falo isso de vez em quando aqui, mas não é para você pensar como eu pensei, sentir como eu senti, não. Talvez eu estou dividindo uma dor com você, mas não existe receita pronta. Se você fizer assim, vai dar tudo certo e fique tranquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Apenas você, só você e Deus, é claro, é que sabe o que você está sentindo. Apenas você sabe o quanto aquela pessoa significava para você. E na verdade, talvez nem você saiba exatamente. Olha, quer saber? Eu não sei nem explicar o que eu sinto, eu não consigo nem definir o que eu estou sentindo. Então, eu vou raciocinar com você aqui como psicólogo, tá? Dentro da psicologia, eu vou entregar aqui para você quais são as reações mais comuns que a psicologia, ela estuda o luto, né? Grupo de estudo, faz análise, esse grupo reagiu assim, esse aqui reagiu assim, então tem estudos. Para que você tenha um pouco mais de visibilidade, qual provavelmente é o melhor caminho para você trilhar. Porque o que você quer mesmo, que é a pessoa de volta, agora não dá. Por enquanto não dá. Você vai ter que esperar um pouquinho. Mas logo, logo. Agora não dá, mas espera um pouco. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai ter que aprender, e é aprender mesmo, a enfrentar o momento que você está vivendo. E aí, a ideia é, eu sei que você
não consegue não focar na perda. É natural isso. Mas o problema em questão agora é o que eu faço? O que eu faço agora? Além de sentir, não é? Porque numa hora dessa você fica perdido, né? Emocionalmente. Então eu tenho que tentar trazer você aqui nesse conteúdo para você ter um norte. Você está desnorteado, você está sem norte. Então, quando a pessoa passa por um momento de luto, então existem 3 estilos de enfrentamento de luto. Então, 3 estilos que existem no enfrentamento de luto. Aí você vai vendo como você está agindo, qual que é o melhor caso você queira tentar isso. Então, são 3 estilos de enfrentamento emocional do luto. O primeiro, minha querida, meu querido, é o estilo reflexivo. O estilo reflexivo é aquela pessoa que analisa, ele reflete a situação, não apenas a perda, a pessoa, mas ele reflete em toda a situação, ele abre o olhar dele para ver quem está envolvido, quais são as pessoas, o que realmente aconteceu, o que precisa ser feito, o que eu estou sentindo, qual é o nome disso. Então ele fica reflexivo sobre ele mesmo e ele começa, junto com lágrimas, ele consegue estabelecer um pequeno planejamento, um modo para ele tentar seguir adiante. Então ele é reflexivo. É aquela pessoa que chora, fala, pois é, mas é assim mesmo, então eu vou fazer o seguinte, sabe? Eu vou fazer aqui um projeto aqui, eu vou fazer um esquema na minha cabeça aqui. Então ele é reflexivo. Já uma outra pessoa, ele tem um segundo modelo de um comportamento assim, de atitude dele, ele já é o estilo reativo. Uma pessoa reativa, ele não é tão reflexivo, ele é reativo. É aquela pessoa que tem uma atitude impulsiva, descontrolada, movida por pensamentos distorcidos. Se eu tivesse feito isso, e se tão somente, poxa vida, por que que eu... Ele reage. Então, a cada pensamento distorcido, ele não consegue refletir, ele é reativo. E nada de errado, tá? Nada de errado. Não existe estilo certo e errado. O que existe são estilos. Dependendo da história da pessoa, o emocional dela, o grau de vínculo, o que ela pensa, o que ela acredita, tudo isso entra no pacote. E aí a pessoa ela é reativa. E o terceiro tipo, estilo de enfrentamento do luto, é a pessoa que ele é supressiva. Supressivo é aquela pessoa que ela tenta aplicar todo tipo de comportamento para negar que aquilo aconteceu. Então, ele é supressivo, ele foge, ele não quer falar disso, ele não quer ir naquele lugar que a pessoa estava, ele foge. E não é errado. Não existe errado. Ai, que vergonha, a pessoa também não encara a realidade. Poxa, nem parece que conhece as coisas que conhece, nem parece que é uma pessoa que tem fé. Não, é aquela pessoa, ele é supressivo, ele foge, ele não quer se expor a isso. Então, aquela pessoa que nega, muda de assunto, não quero falar disso, por favor, não fale esse nome. Então, dá a impressão até que a pessoa não gostava daquele que morreu. Não, não, não. Ele está fugindo disso e nada de errado, viu? É assim mesmo. Aquela pessoa é desse jeito, é o jeito dela. Então, esses 3 estilos, né, de reagir, de suprimir e de refletir, são os 3 estilos que existem, de acordo com a tanatologia. As estratégias reflexivas, o estilo reflexivo, ele aproxima a pessoa, o reflexivo, de encontrar uma solução mais equilibrada para o problema. Já as pessoas que têm um estilo reativo e supressiva, eles afastam essa possibilidade. Ele não quer resolver, ele não quer
ele não quer dissolver todos os assuntos que tem que ser resolvido. É assim que os dois são, né? Ele é reativo, ele é supressivo. Já o reflexivo não. Ele consegue pensar no problema e ele começa já junto com a tristeza, ele consegue elaborar o luto, mas ele vai de forma prática agindo. Então, quando a pessoa usa a estratégia focada na solução do problema, é possível ela talvez identificar uma situação que vai ali aliviar aquele momento, aquela importância. Então, a pessoa, quando ele vai praticando, produzindo aquele comportamento, ele vai vendo o que precisa ser feito. De qualquer forma, tanto a pessoa que ele é reativo, tanto a pessoa que é supressiva, ou aquela pessoa que é reflexiva, tudo isso é um tipo de enfrentamento emocional. A pessoa, ela vai focar as emoções, ela vai focar nas emoções e ao mesmo tempo na situação que está ali para ser desenvolvida. Por um lado, esse processamento emocional faz a pessoa entender o sentimento que ele está experimentando. Então, se ele é reflexivo, ele vai ter um sentimento diferente. Se ele é uma pessoa reativa, ele vai ter outros sentimentos como a raiva, aquela ira, aquela revolta. E já uma outra pessoa supressiva, ele vai ficar embotado, calado. Então, é o jeito de enfrentar. Há uma expressão emocional em que a pessoa, ele deve falar com as pessoas, mesmo reflexivo. Por quê? Porque o enfrentamento emocional, quando ele é colocado dentro de um estilo reflexivo, ele está na frente. Por quê? Porque quando a pessoa ele analisa o que aconteceu e o reflexivo está na vantagem, por quê? Porque ele não vai agir de forma impulsiva, descontroladamente, quebrar as coisas, tomar medidas precipitadas, querer vender tudo em 15 dias, querer botar fogo em tudo, não quero ter nenhuma lembrança. Não, ele não vai agir de forma impulsiva, descontrolada. É claro que a consequência vem, dependendo da estratégia que a pessoa usa ao lidar com o luto, ele vai ter que lidar com alguns resultados. Se a pessoa é reflexiva, ele vai ter um resultado. Se ele é uma pessoa reativa, ele vai ter outro resultado. E se a pessoa ele é supressivo, ele vai ter outro resultado. A forma de enfrentamento manda muito. Todas as opções são estratégias que as pessoas colocam em prática para encarar uma perda. Todas elas. Agora, se nós analisarmos com atenção, você aí que talvez está vivendo esse momento, eu sei que você talvez, você quer ser consolado, você quer ser acolhido. Eu posso até tentando aqui ser um pouco meio cognitivo, né? Um tanto assim meio prático, mas alguém tem que fazer isso. Alguém precisa de fazer isso. Alguém tem que dar essa sustentabilidade para você saber o que fazer com isso. Saber administrar isso olhando lá na frente. Então, quando você fala assim, qual que é meu estilo, hein? Só de você saber que tem lutos diferentes, você já começa a se entender. Ou você começa a entender um pouco melhor a pessoa que está num processo de luto. Quando você entende que existem estilos diferentes, você começa a ver qual que você está usando com mais frequência. Mas quais são, então, os resultados e as consequências? Por exemplo, vamos analisar que as pessoas que usam o estilo reativo têm uma vantagem. Qual é a vantagem? A pessoa que é reativa, ela sente aquela coisa e reage, parece que ela sofre o luto, assim, por um lado, mais complicado. O processo de luto da pessoa é mais complicado. Mas, por um lado, aquela raiva faz com que a pessoa tome muitas medidas que precisam ser tomadas mesmo. Mas é muito complicado. A pessoa sofre muito e quase sempre age de forma precipitada.
Então, ao mesmo tempo que ela fica muito prática, vamos acabar com isso e tal, aquela coisa muito imediatista, mas o preço é muito caro em sentido emocional. A pessoa entra num processo de ansiedade, de depressão, com uma profundidade, uma intensidade quase que inalcançável de resgatar a pessoa dentro de um razoável espaço de tempo. Então, o reativo, ele complica o luto dele. Porque além dele sofrer com a perda, ele vai sofrer com a depressão, com a ansiedade, porque ele mergulha com profundidade nas emoções. Já o reflexivo, não. O reflexivo, ele tem o sentimento, ele entende que é um momento dele, mas ele usa aquilo que nesses momentos é o que dá uma sustentabilidade racional. Ele tem que pensar no que ele está pensando. Ele não vai pensar só no que ele está sentindo. Ele pensa no que pensa. E ele pensa no que sente. Já a pessoa que ele é reativo, ele só pensa no que sente. Ele não pensa no que pensa. E já aquele que é supressivo, ele pensa em tudo. Nas emoções, ele pensa tal, só que nem fala. Então é uma bomba dentro dele que a qualquer hora ele vai desabar. Então, talvez em momentos iniciais, a raiva pode transmitir, a pessoa que ela é reativa, a raiva pode transmitir até aquela reação, aquela sensação de força, né? A pessoa na raiva, ele cria força, às vezes, para resolver as coisas, mas não é o melhor caminho. Não, aí ele passa a ter dois problemas. Ele passa a ter a perda, mas a raiva é uma forma dele extravasar. Não é. Não é. A melhor forma da pessoa extravasar é escrevendo, falando e chorando. É isso. Escreva, fale e chore. A raiva nessa hora não vai te ajudar. Talvez nessa mesma, se a estratégia ela vai impedir a pessoa, se ela for reflexivo, de elaborar o luto de uma maneira inadequada. E daí ele entra, porque na raiva, quando eu entro na raiva, eu extravaso nas emoções e aquela coisa. Gente, isso aqui é de um ponto de vista muito profissional. É para você entender que mesmo nesse momento que está todo mundo aí olhando para você e falando assim, olha, não, fique à vontade. Não, é bom mesmo. Não, você está com raiva mesmo. E não, eu sei, é esse mesmo, tal. Então, alguém tem que ajudar você do ponto de vista profissional. Então, levando em conta a sua dor, com todo respeito, mas o seu estilo de enfrentamento vai te ajudar se você for mais reflexiva, reflexivo. O que é isso? Abra o seu olhar para a realidade. A realidade que pertence à raça humana, que é perder pessoas. E comece a olhar exemplos de pessoas que passaram, mas a dor não é a mesma, você acabou de falar, pois é. Então, mas são exemplos que você pode aprender. Então, olha, você tem todo o direito de olhar para a sua tristeza, você olhar para o seu medo e você olhar para a sua raiva. Mas você também pode refletir e olhar para o amor dessa pessoa que você perdeu. O que de bom ela fez. O amor, a alegria que você tem por ela estar e esteve na sua vida. Então você tem medo, raiva e tristeza e você tem alegria e amor. Eu sei que falar isso aqui pode ser muito prático, mas uma coisa é certa. Nesse momento, você precisa de abraçar duas coisas, razão e emoção. Só emoção não dá. Mas aí quer dizer, não, eu estou sendo aberto com você aqui e muito franco, porque eu quero te ajudar. Se você mergulhar só nas suas emoções, você vai fazer você sofrer. Então, é o momento que você vai chorar, tá, mas chega uma hora que você fala, peraí, calma lá. Eu tenho que cuidar também do racional. Então você vai ficar uma hora, você está no emocional, você não pode agora, é só na emoção. Entrega na cama, mergulha no sofá, pronto.
Então eu sei que talvez pode ser muito prematuro falar isso, não sei quando foi, mas caso você venha passar por isso ou já está passando, pense no que eu estou dizendo. Quem usa a expressão emocional e o luto reflexivo, ele experimenta um maior crescimento, uma transformação positiva, mesmo durante o luto. Uma coisa é certa, quer a pessoa seja reflexivo, quer ele seja reativo, quer ele talvez seja uma pessoa que ele causa aquela pressão dentro dele, mais calado, supressivo, todos acabam elaborando o luto. Todas as pessoas acabam. Ah, mas o meu não, a maioria acaba elaborando o luto. Eu só estou dizendo para você que é como sobreviver a isso. Como você pode ter essa habilidade emocional, cognitiva, mesmo nesses momentos tão desafiadores e ímpar. As pessoas que são reflexivas, elas buscam ativamente uma forma de falar. Ela entende que ela precisa de falar, mas sem ser reativa. Ela entende que não é vergonhoso ele chorar, não é vergonhoso ele querer ir lá no cemitério, talvez alguns dias, a semana inteira, ele vai, ele chora, depois ele volta, vai para o trabalho, depois ele volta, vai lá de novo. Ele consegue achar o equilíbrio entre esses dois pilares, a emoção e a razão. O reativo, ele se apega demais à emoção. A pessoa que é supressiva, ele se apega demais à emoção, porque ele nega e ele não enfrenta aquilo que ele precisa de enfrentar. Ele não consegue. E nem por isso ele é fraco. É ele. Então, quando a pessoa ele expressa os sentimentos de uma forma adequada, ponderada, tristeza comedida, ele consegue se reestruturar com maior habilidade. Por isso que é fácil entender que a forma mais funcional de enfrentamento do luto é a pessoa identificar, expressar e liberar as emoções de uma forma adequada. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, Caramba, eu estou sentindo culpa. Eu estou sentindo culpa porque que a pessoa morreu? Que negócio é esse? A culpa é minha. Opa, peraí, calma lá. Por que eu sou culpado? Ah, porque eu não levei ele no médico a semana passada. Pois é, mas você sabia que ele estava tão mal assim? Não, ele não queria ir, aí eu achei que ele estava melhor, então você não é culpada. Então eu estou identificando, olha aqui, eu já identifiquei. Então não é que eu tô com raiva porque eu estou com culpa. Eu estou com culpa, eu estou sentindo culpa. Eu sou culpado? Olha só, isso é reflexivo. Ele identificou que o problema dele não é só a perda. Agora ele está sentindo culpa. E ele não consegue se convencer que ele não é culpado. Que a pessoa, ela morreu por uma intercorrência lá na mão do médico, com um agravamento do problema. Então, o reflexivo, ele identifica, ele organiza, e ele elabora e ele expressa. Já o supressivo não expressa. E o reativo explode. Então, o reflexivo, ele tem uma clareza mental. Essa é a palavra, clareza. Ele está no luto, mas ele tem clareza. E nesse momento a clareza mental, ela é toda importante. É a clareza. E ele coloca em prática um comportamento que ajuda a administrar a situação de uma forma ativa, de uma forma que constrói a estrutura emocional. Por quê? Porque você vai precisar de você. Eu não posso me entregar porque eu vou precisar de mim. Tem pessoas que precisam de mim, eu preciso de mim. Então, o reflexivo, ele não nega o problema, ele não foge do problema, ele não reage de uma forma impulsiva, porque isso só vai intensificar seu sofrimento. Existem algumas coisas que você pode evitar para que, por exemplo, alguns pensamentos, o reflexivo,
ele estuda o pensamento dele. Mas mesmo nessa hora, mas é nessa hora que você mais precisa da sua habilidade de analisar a sua situação. É a hora que você tem que pegar a sua mente, pôr em cima da mesa e começar a analisar o que você está pensando. Tem que pensar o que está pensando. E os pensamentos distorcidos, para que eles não te coloquem ainda mais para baixo. Especialmente no cenário de pandemia, talvez você se responsabilize de alguma forma. Talvez você pense, eu devia, eu não sei por que eu não fui mais cautelosa. Eu devia ter explicado mais para ele, para ela, para se cuidar. Eu tinha que conscientizar mais. Eu percebia que não estava levando muito a sério. Então, esses pensamentos de culpa, será mesmo que era a sua total obrigação? Mas é eu. Então, mas a pessoa também. Então, esse tipo de pensamento de autocondenação, é verdade mesmo? Será que se você tivesse feito tudo isso que você está falando... Porque tem gente que faz de tudo, cobra do outro, olha, faz isso, faz aquilo e tá. E mesmo assim, talvez a pessoa até mesmo se protegendo, de alguma forma, ela não sabe por quê. Isso acaba ainda fazendo com que a pessoa venha a morrer. Então esses pensamentos têm que ser analisados. O reflexivo, ele pensa no que ele está pensando. Ele estuda o pensamento dele de várias perspectivas. Mas como é que ele sabe o que ele está pensando? Escreva. É isso. A melhor forma de você saber o que você está pensando é escrevendo. Escreva. Escreva, põe lá, vai tomar um banho, amanhã cedo você vai ler o que você escreveu. Você vai assustar. Quando você falar assim, poxa, olha o que eu falei aqui, que coisa, hein? Puxa, eu nunca imaginei que eu ia pensar isso da vida, de mim, dos amigos, não sei do que lá. Ou então aqueles pensamentos do tipo, se tão somente, esse tal de e se, não vai te ajudar em nada. Então, se você quer sair do reativo e vir para o reflexivo, você está de parabéns. Venha para o reflexivo. O que o reflexivo fala? O que é essa história de si, que eu sou culpado? Isso não vai ajudar você em nada. Aliás, vai atrapalhar, e muito. A realidade, ela é do jeito que é. Nós precisamos de ver as coisas com boa dose de razão e aceitar isso da forma que não adianta buscar culpados, por mais natural que esse sentimento de culpa faz parte da o segundo estágio, a pessoa vai na negação, depois ele vai na raiva junto com culpa, ele acha que o médico não fez, não sei o que lá, acha que o pai não vigiou, porque fulano não fez, porque eu também não fiz, ele mesmo não se cuidou, aquela coisa toda. Tá bom, visite a raiva, visite a culpa, mas volte para o reflexivo. A raiva de si mesmo, a raiva de terceiros, tá? Agora, esse sentimento, você vai aprender a administrar. Mas é importante que para isso você consiga expressar seus sentimentos. Olha, medo, raiva e tristeza, quando eles entram, tem que sair. E tem que sair da forma correta. Sentimentos, medo, raiva e tristeza, não é bom que fique dentro de você, porque o seu corpo vai denunciar através de doenças. Todas as psicopatologias, toda a somatização, que vai para o corpo. Então, medo, raiva e tristeza tem que botar para fora de forma correta, de forma adequada, equilibrada, falando, escrevendo, chorando, orando. Quebrando, não. Se matando também não vai resolver. Eu disse agora há pouco, que talvez nem você saiba o quanto essa pessoa significava para você. Talvez nem saiba. Agora que vai, gente, agora que tudo bem. Olha que culpa, por que eu não valorizei como eu valorizo agora? Só agora. Tá bom, mas agora você está entendendo que a pessoa tem valor. Dá para piorar isso? Dá. É você, mesmo a pessoa morrer, e você continua não reconhecendo o valor da pessoa.
Tá, você valoriza, mas é uma coisa muito natural. A saúde, quando é que a gente valoriza a saúde? Quando a gente fica doente. É assim a vida. E você pode amar uma pessoa, cuidar dela, mas quando você perde, aquilo intensifica dentro de você. Então entenda que não é porque você foi desumana e agora você caiu em si. Né? A gente só valoriza quando perde. Não é questão de valorizar só quando perde, é que quando perde, a dor da perda faz aquele sentimento ficar mais intenso, o amor fica mais intenso, a saudade fica mais intenso. É isso. Mas procure pensar, o que essa pessoa fez que foi importante para você? O que ela tinha que nenhuma outra pessoa que você conhece possui? Aquela pessoa era... gente, olha, era uma pessoa... Olha, tinha lá o jeitão dele, dela, mas, eu vou te falar, olha, ela tinha uma qualidade que eu vou te falar, nunca vi. Então, no que de bom essa pessoa tinha, entender esses aspectos vai ajudar você a dimensionar o tamanho dessa perda. Algumas pessoas bem intencionadas, cheios de amor, pode dizer assim, por favor, não se sinta assim, não fica assim não. Como não? Como você vai dizer para mim, Paulo, não se sinta assim? E onde é que eu aperto? Você não controla o que você sente. Você vai sentir sim, no seu próprio ritmo, mas ancorado na razão. Usar o seu lado cognitivo. Não abandone. O que a gente sente muda toda hora. O que a gente sabe nunca muda. Pelo menos não deveria. A não ser que for para melhor. O que a gente sente muda. O que a gente sabe é que nos sustenta. Então, não se perca nas suas emoções, nesse mar de sentimentos. Se ancore na razão, naquilo que você acredita, nos seus valores. É importante ter esse tempo de luto, sim. Você não precisa ter pressa para sair disso, desde que você não mergulhe com muita profundidade. Você precisa desse tempo para você pensar, mas o melhor estilo é o reflexivo, é o melhor tipo de enfrentamento. Também ficar reprimindo, não, esses sentimentos vai acabar se agravando. No dia a dia, talvez você sinta aquela chamada culpa do sobrevivente. Né? Talvez você vai passar por isso. Se já não está, a culpa do sobrevivente, por exemplo, daqui a pouco, quando você for num lugar que você vai se divertir, você vai sentir culpa porque você está ali, achando que você não pode nem se divertir porque aquela outra pessoa não está ali. É uma ofensa eu fazer isso. Não, não é. A razão diz que não é. A realidade é que não é. Não é. Então, é real, tem que ver o que é real. A pessoa dormiu e eu vou aqui, vou ali no lugar, tal, passa um tempo, eu vou lá tentar me descontrair um pouco. Então, será que essa pessoa que adormeceu gostaria de te ver assim triste por causa da partida? Ela não queria isso. Então, é assim, né? Eu sei que não é tão simples como eu estou dizendo, mas é importante que você entenda isso e no seu tempo tente aplicar o que nós estamos colocando aqui para você. E é claro que diante dessa pandemia, enquanto o problema da pandemia não é solucionado, né, com as vacinas, toda a população, nós temos que continuar fazendo o que está ao nosso alcance. Tomar cuidado, todos os cuidados possíveis. Infelizmente a gente perde pessoa querida, mas a vida, ela precisa continuar rumo aos seus valores, ao seu propósito, e é assim mesmo. É assim mesmo, né? É por quê? É porque a gente sabia que ia ser assim. Sabemos que é assim, sabemos que a situação é assim, virão coisas piores, coisas boas, coisas ruins. Você vai manter a memória dessa pessoa, né, dentro da sua mente, falando sobre ela sempre que você quiser, fale dela, fale o que de bom, converse sobre ela,
E você que está escutando essa pessoa que está falando para você, que perdeu alguém e quer ficar falando detalhes, vai repetir a mesma história, escute, uma escuta ativa. Escute a pessoa. Não tente mudar de assunto achando que vai ajudar, que não vai ajudar. Aquela emoção ela tem que sair. Meu querido, minha querida, emoção e sentimento é igual água e comida. Você toma água, você tem que fazer xixi. A segunda eu não vou falar. Tá? Mas você tem que fazer. Tem que fazer. O mesmo acontece com sentimento. Raiva tem que sair. Tristeza tem que sair. Assim como alegria tem que sair. Não deixa a pessoa falar. Mas a sua vida continua. Você vai viver novas experiências. Você vai conhecer novas pessoas. Ah, mas eu não quero, tem que ser aquela. Pois é, mas é ser reflexível. Por hora, o que você pode fazer é se proteger a você, ajudar seus familiares, e aí isso vai poupar você de muita dor. Eu também me cuidar, né, para que eu não faça pessoas também sofrer por causa disso, uma autorresponsabilidade. E no final você vai viver muitas alegrias. Portanto, não é tão simples falar como eu estou falando aqui em 50 minutos, né? Não se resolve uma dor em uma conversa, em uma live como essa. Mas eu espero ter contribuído para que você possa, quem sabe, aplicar isso, né, na sua vida. Eu espero que você possa, sim, ser muito reflexiva e se apegar a essa estrutura e o melhor estilo, tá?